esse é o Papo Focal, um novo quadro aqui no podcast Papo de Balcão, onde nós vamos conversar com empreendedores e parceiros que estão junto com a gente na metodologia Focal, que é a nova metodologia de aceleração da B-Button para negócios de maneira individual. E hoje nós estamos aqui com a Raíssa, que é CEO e cofundadora da Manacá. Eu sou o Ângelo Santos, serei o host dessa temporada e convido agora a Raíssa para se apresentar e falar um pouquinho de quem é a Manacá. Oi, Ângelo. Oi, pessoal. Obrigada aí pelo convite, primeiramente. Então, eu sou a Raíssa, sou CEO e uma das fundadoras da Manacá. E a Manacá é um negócio de impacto, uma social tech. Mas a gente costuma dizer que a gente é um negócio de impacto com base tecnológica que apoia outras organizações a gerarem mais transformações sociais e ambientais usando dados e evidências científicas. Então, a gente acredita que o impacto de verdade só acontece se ele for estratégico e intencional, e é isso que a gente apoia aí as organizações a fazerem. Legal, Raíssa. A nossa metodologia Focal, ela é uma metodologia onde a gente busca acelerar negócios de maneira personalizada, individual. E a metodologia permite com que, por exemplo, aqui no podcast a gente possa falar sobre os pilares que dão base para ela. E hoje o pilar vai ser sobre foco. E acho que a primeira coisa que eu gostaria, antes de saber, né, sobre o negócio em si, é sobre você. Então, quem que é a Raíssa sem o cargo de CEO? Quem que é a Raíssa fora do cargo dela? Eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de resolver problemas, organizar coisas. Então, eu gosto muito de estar com os amigos e aí organizar viagens. Então, normalmente eu sou a pessoa que vai planejar, vai olhar tudo, vai montar o grupo, vai organizar as despesas. Então, eu sou uma pessoa muito... gosto de estar e compartilhar momentos e gosto muito de conhecer coisas novas, lugares novos, pessoas novas, coisas novas. E muitas vezes, quando aparece um problema, eu logo fico pensando, o que eu podia fazer para resolver esse problema? Então, acho que faz um pouco parte de ser e não ser empreendedora também fora dessa skin. Legal. E, assim, o que foi a sua reviravolta para se tornar uma empreendedora? Acho que justamente ouvir um problema que já era uma dor, minha, todas as vezes que eu atuei em projetos e iniciativas de impacto, que é justamente uma fala muito comum, que é a gente faz muita coisa aqui, mas a gente não sabe mostrar o que a gente faz. Então, isso me pegou muito porque é dimensionar, é dar concretude, é tornar esse impacto algo mais visível, intencional, e estratégico mesmo. Então, acho que isso me motivou muito e empreender é o lugar em que eu posso fazer do meu jeito, mas eu posso fazer com escala, eu posso fazer, de formas diferentes que outros ambientes não me proporcionam. Que legal, que legal. E assim, se você pudesse explicar a Manacá em uma frase simples, assim, hoje, como é que você faz esse pitch? Eu sempre gosto de trazer para colocar a Manacá como um negócio de impacto, porque acho que é importante a gente trazer a discussão também da economia de impacto como um todo, hoje crescente no Brasil. Então, a gente é um negócio de impacto, de base tecnológica e que apoia as organizações com o uso de dados e evidências científicas a tomarem melhores decisões. Então, o impacto deixar de ser algo, uma historinha ali ou algo intuitivo e tornar algo estratégico e de fato, que gere mudanças. Legal. E quem hoje são os seus clientes? A gente, assim... como quase todo mundo que está em sociedade pode gerar algum tipo de impacto social ou ambiental, acaba que a gente tem clientes em diferentes setores e de diferentes tamanhos. A gente tem cliente no governo, a gente tem na iniciativa privada de pequeno ou grande porte, a gente tem no terceiro setor. Mas o nosso foco hoje, de fato, são organizações que precisam se estruturar o seu impacto, essa estratégia, atuar de uma maneira mais intencional e muitas vezes não tem recursos para ter uma equipe enxuta e não ter recurso para contratar uma grande consultoria. Então, a gente tem focado muito em organizações do terceiro setor, em negócios de impacto, que estão... E governos também, né, em algumas frentes, que estão aí, de alguma forma, sempre são as organizações que têm menos recursos, que têm uma equipe menor e que precisam, de fato, gerar impacto e não sabem muito bem como. Legal, a Raíssa está bem dentro do tema, né, de que é foco, então ela trouxe e evidenciou para a gente aqui de várias maneiras
Qual é o foco que a Manacá vem construindo? E uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente tentar entender, né, enquanto aprofundamento do tema, qual foi o recorte que vocês escolheram e qual o problema específico de ter escolhido, por exemplo, esse tipo de cliente? Justamente, então, são organizações que normalmente precisam prestar contas muito rápido, tomar decisões sobre o impacto muito rápido, porque senão elas simplesmente deixam de existir, muitas vezes porque não conseguem captar recursos. Então, essas organizações, elas têm uma urgência, uma necessidade muito grande de se estruturar, de conseguir como... A gente até brinca, às vezes, que a gente é meio tradutor, né? Que é um pouco traduzir o que é aquilo que está acontecendo nos territórios ou nas ações que as organizações têm para a linguagem do ambiente corporativo, por exemplo, dos investidores, e, ao mesmo tempo, também trazer essa linguagem do ambiente corporativo para essas organizações. Então, é justamente fazer essa ponte, essa intersecção, essa tradução de o que é uma narrativa em dado e o que é dado em informação e como que a gente coloca as organizações nesse caminho. Então, o foco é justamente as organizações que não conseguem fazer isso hoje de uma maneira estruturada, intencional, profissional, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas pensando num termo mais numa sofisticação dessa estruturação, desse planejamento. Que legal. E o que hoje você percebe que as empresas, principalmente na hora que você chega, né, com uma proposta, elas entendem e sabem sobre o seu trabalho? Porque o que me parece é que, de fato, é um campo parecendo oceano azul, mas não sendo um oceano azul, sendo um oceano até vermelho, né, de tão alarmante que parece ser. Mas hoje, como é que você vê esse ambiente de venda mesmo do seu negócio para as organizações? A gente, na jornada empreendedora, né, em todas as mentorias que a gente vai passando, assim, uma vez me disseram que eu preciso entender como vender o que o cliente precisa com o discurso do que ele quer. E é muito isso que acontece com a gente. Assim, normalmente, as organizações, elas querem o quê? Elas querem ver o dado, elas querem ver o dashboard, o relatório. Existe uma dificuldade, um desafio muito grande com gráficos. Só que, muitas vezes, essa é a última parte de todo o processo. Porque, na verdade, ela precisa, muito antes disso, pensar, estruturar essa atuação, esse impacto, olhar para uma teoria da mudança, um modelo C, definir bem os indicadores que cabem ela medir, para daí, então, ela ter um dado que, de fato, é confiável, que demonstra algo do que ela faz. Então, é muito curioso, porque é um aprendizado que a gente tem tido também, que as organizações vão procurar a gente querendo mostrar o dado, ver o dado, mas a gente precisa vender isso e trazer para elas que não é só isso, é sobre elas aprenderem a olhar de uma maneira mais estratégica, né? E planejar. A gente não tem uma cultura de planejamento no Brasil como um todo. Então, girar para o impacto. Então, é muito isso. Assim, a gente traz a questão do dado sempre em evidência, mas a verdade é que a gente também tem que ter a estratégia antes do dado. Perfeito. E, assim, o que você não promete para uma empresa quando você vai vender, assim? Essa é uma boa pergunta e eu vou responder com algo que é uma grande... um grande desafio, inclusive, de quando a gente vai para esse processo de vendas, né? Que as organizações, elas querem ver o resultado positivo e não necessariamente o resultado vai ser positivo. Inclusive, quanto mais a organização se estrutura e sabe medir, sabe olhar para um dado e para um indicador, possivelmente esse dado, ele muitas vezes não vai ser positivo e isso não é sinal de que não está tendo resultado, de que não está sendo feito um bom trabalho. Mas é justamente um processo educativo de olhar para esse dado como uma evidência do que precisa ser melhorado. Então, como que a gente olha para o dado como um meio e não como um fim, né? Que eu acho que é o grande ponto, assim. Então, eu diria que é isso, assim, não vamos vender o resultado positivo, mas a gente vai vender, vai te mostrar como chegar nele de uma maneira mais intencional, consistente, com planejamento, com método. Legal, e assim, eu vejo que é um desafio para qualquer organização saber lidar com dados e principalmente dados que não são positivos. Mas agora eu queria entender, né, quando vocês entram num projeto, o que vocês organizam primeiro para dar clareza assim, sobre o resultado que aquela empresa pode ter com a Manacá,
mas principalmente aquilo que é, talvez, a primeira entrega para o cliente. O que vocês hoje fazem? Parece muito óbvio, mas não é. É justamente entender o problema. Qual é o problema que você está querendo resolver na sociedade ou no meio ambiente? Então, é a dor, né? Mas é esse problema. Porque o que acontece é que muitas vezes as organizações, elas vão olhando, querendo o resultado, mostrar o resultado, mas elas não param para pensar qual é o resultado que ela espera. E, portanto, ela não sabe qual que é o objetivo dela com aquela ação. Então, é justamente explorar isso, né? Qual que é o seu objetivo? O que você está buscando resolver nesse problema? É a primeira coisa que a gente tem que fazer para que a gente traga a organização para um momento inicial, antes de tudo que ela faz, antes de tudo aquilo que ela sabe que ela entrega, mas o que é esse problema? O que você sabe sobre esse problema? O que esse problema diz sobre a sociedade, o meio ambiente, que você às vezes nem está conseguindo explorar porque você não está olhando para isso de uma maneira estratégica. Então, é explorar o problema. Legal. E como vocês escolhem indicadores úteis e entregam isso, entendendo que a gente pode aí medir com infinitos indicadores, assim, mas como vocês ajudam as empresas a escolherem os indicadores ou vocês definem os indicadores, como é isso? Perfeito. A gente tem uma metodologia que a gente usa com base em outras metodologias já validadas e consolidadas e testadas, mas que a gente desenvolveu dentro da Manacá como uma jornada de maturidade mesmo para medir impacto. E é justamente, a gente pode ter quantos indicadores quiser, porque o céu é o limite, mas qual é o indicador que vai te custar menos num curto prazo? Qual é o indicador que você sabe que ele vai ter um resultado diretamente relacionado com a sua iniciativa, que é relevante? Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente olha para toda a iniciativa, entende o contexto dela e aí indica qual que é o melhor indicador para ela poder medir naquele momento e quais os próximos passos para ela avançar e progredir para outros indicadores. Porque, às vezes, a organização quer medir um indicador lá na frente, que é super custoso, que tem vários... Que é impactado por várias outras organizações, várias outras atuações. E aí a gente tem uma dificuldade maior de encontrar um resultado positivo diretamente relacionado àquela atuação. Então, é um pouco isso, tá? Como eu quero um resultado positivo, mas vamos dar um passinho atrás, vamos entender o que faz mais sentido medir, em que momento. Mas entendendo que a gente precisa sempre dar um passo atrás antes de se pensar no resultado e entender se o planejamento, se aquilo que eu estou desenhando realmente vai alcançar aquilo que eu busco, o foco é necessário para que as opções que eu tenho dentro da mesa eu possa escolher aquilo que de fato eu quero ter enquanto resultado, enquanto objetivo. Mas para alcançar esse objetivo, eu preciso escolher dentre as opções um foco para poder direcionar. E como é que vocês ajudam as empresas a terem esse olhar e esse foco? Porque não é uma coisa fácil, não é uma tarefa simples, principalmente aqui dentro do mundo das startups, né? A gente sabe que a gente precisa resolver uma dor e não centenas de dores, mas ao longo do caminho a gente vai encontrando centenas de dores, vai sentindo elas e vai querendo resolvê-las. Só que a gente entende que não é por aí que o caminho toca. Então, como é que vocês ajudam as empresas a terem foco? Bom, a gente sempre vai olhar para o que elas já têm, porque é muito importante também. Não adianta a gente chegar lá e trazer algo para começar do zero e jogar fora tudo que já foi feito. Então, é muito importante entender o que ela já tem, o que ela já faz, qual é o processo que ela já usa para medir, quais são esses dados que ela já tem. Para, a partir disso, entender assim, qual que é, né, dentro dessa maturidade da organização, o que você quer medir e mostrar para o seu apoiador, para o seu investidor, versus o que você consegue. Porque aí a gente sempre vai tentar, claro, contemplar É sempre muito difícil, porque também no mundo do impacto tem as métricas aí de vaidade, né? Então, é sempre muito, muito difícil também fugir disso. Mas, então o que a gente consegue trazer dentro disso? Mas também entendendo que a gente entende o impacto como uma relação causal, de causa e consequência. Então, assim, para eu chegar em determinados resultados e medir determinados indicadores, eu preciso garantir que algumas coisas estão sendo feitas. E a gente sempre estabelece essa lógica causal, né? A gente estabelece assim, você está se comprometendo a entregar
uma determinada atividade, a fazer uma determinada ação, a ter uma mobilização num determinado território, então você precisa primeiro garantir que as pessoas vão estar ali, que elas vão participar, que elas vão estar engajadas. E aí você tem uma série de coisas que você precisa fazer antes para então você chegar no resultado que você está esperando. Então é sempre... ok, vamos medir o que a organização precisa mostrar, o que ela já tem, mas também vamos olhar para como que a gente faz bem feito o que já está sendo feito para garantir que esse resultado vai acontecer, de fato. Legal. E o que não sai da minha cabeça é de que maneira vocês entregam e fazem isso. Hoje vocês possuem uma plataforma, vocês fazem isso na raça, no braço, como a gente diria, né? Através de consultoria. Hoje, como é que tem sido a atuação de vocês enquanto produto mesmo? Perfeito. A gente tem uma atuação como consultoria também, e a gente está lançando no mercado o nosso produto, a Flora, que é justamente essa plataforma para centralizar toda essa jornada. Então, desde da definição dessa estratégia de impacto, né, desse mapa da mudança que eu quero estabelecer as atividades, as entregas e os resultados, até a definição dos indicadores, os dados que eu vou coletar, quando eu vou coletar esses dados, com quem eu vou coletar esses dados e os relatórios, né, os dashboards, as visualizações. Então, a gente tem a Flora como a nossa plataforma que centraliza e automatiza partes desse processo, inclusive. E a gente também tem esse apoio que ele acontece em maior ou menor medida a depender da organização, mas mesmo com a Flora a gente tem um processo de onboarding, porque a gente entende que tem uma necessidade de que a organização também consiga saber de onde que ela está partindo, de onde ela vai chegar. Mas a gente atua nessas duas principais frentes, então como consultoria e com a plataforma. Perfeito. A plataforma já está disponível? Já está disponível. Já está disponível? Sim. Então, vocês agora entraram também dentro de um ambiente que é tecnológico em termos de software mesmo, né? Isso. E como está sendo esse desafio de gerir uma empresa que é consultoria, mas agora é uma empresa de tecnologia e desenvolvimento? É engraçado, porque eu estava falando sobre isso por esses dias, que a gente empreendendo, parece que cada ano nessa jornada ele é totalmente diferente do ano anterior. E você não é que você reaproveita os conhecimentos, mas ele nunca é igual. E aí, agora, entrando nesse mundo mais da tecnologia, eu já estou entendendo que assim, tem sido já um processo de aprendizado totalmente novo. Então, é um desafio porque são universos muito diferentes, são entendimentos muito diferentes, novos aprendizados, novos custos, novos focos. Então, assim, tem que ter um equilíbrio aí também na vida para conseguir tocar. Mas, de fato, é um novo universo, são novos desafios. Acho que a tecnologia, de um lado, ela ajuda muito para a gente escalar e conseguir chegar em mais organizações, mas de outra ela tem os seus altos custos, a sua complexidade de desenvolvimento. Então, é isso, ter que colocar, equilibrar tudo isso, né, para conseguir fazer o negócio acontecer. Ah, perfeito. E, pessoal, a Raíssa, ela está sendo nossa parceira dentro da metodologia focal, então a gente traz a Flora para ser uma das plataformas que a gente oferece dentro do clube de benefícios, que é exclusivo para quem é acelerado do focal. E eu experimentei a Flora, realmente é uma plataforma diferenciada, eu nunca tinha visto uma plataforma que tivesse um discurso, mas principalmente uma execução de software interna como que vocês têm. Então vocês conseguem adaptar de fato o que tanto linguagem, né, quanto também a oportunidade de eu conseguir mensurar indicadores de uma maneira mais prática mesmo, assim, e descomplicada. Uhum. Então, para além disso, eu queria que agora você falasse, né, e entrando um pouquinho mais dentro da particularidade sua enquanto pessoa, como você protege seu foco como CEO, né, quando você tem uma demanda que chega para todos os lados, ou quando, de fato, você é demandado de diferentes formas, assim? Eu acho que tem duas respostas, assim, né? Uma mais abrangente, que é
muitas vezes... Eu sou uma pessoa muito entusiasta, eu gosto de testar coisas novas, desenvolver coisas novas, eu gosto de... assim, talvez um dia o meu sonho como empreendedora na verdade, ter vários produtos, ter, enfim, várias entradas de mercado, desenvolver e vender, enfim. Mas hoje eu sei que eu preciso focar para crescer. Então, hoje o meu foco é justamente, não posso muitas vezes abrir muito, assim, para novas oportunidades e possibilidades, embora seja muito tentador. Mas, ao mesmo tempo, também, de uma maneira mais prática, bloquear momentos na minha agenda durante a semana em que eu vou olhar para gestão e planejamento, porque senão a gente é tomado por todos os incêndios do dia a dia e a gente não consegue fazer mais nada. Então, acho que é isso, assim, de uma maneira mais abrangente, saber dizer não para novas possibilidades que muitas vezes são tentadoras e também, de uma maneira mais focada, justamente fechar, bloquear momentos em que eu estou ali olhando para o planejamento e para a gestão. Não importa se está caindo o mundo, porque sempre vai ter um incêndio para apagar. E aí, se a gente só focar nisso... E eu queria saber uma coisa, assim, como você consegue resolver um problema que eu tenho hoje, assim. Eu sinto que eu acabei caindo na operação e não consigo ser tático e muitas vezes nem estratégico, porque é isso, a operação te engole. Hoje, como é que você resolve isso para você? Porque eu imagino que hoje a Manacá tem quantos funcionários? No momento, a gente está com 14 pessoas entre operação nos projetos, a parte de tecnologia. Então... E ainda assim é poucas pessoas, né? Uhum. E o que você tem feito, então, para poder conseguir... A gente está justamente num momento muito de expansão mesmo, inclusive de equipe, né? Então, tem sido A gente fez ontem, inclusive, uma primeira agenda, assim, geral com todo mundo. Tem sido muito legal ver esse crescimento. Ao mesmo tempo, esse desafio de conseguir entender como delegar, o que delegar. E acho que criando... A gente sempre repactuar também com o time mais estratégico e estrutural, né? Assim, essa divisão de funções, de responsabilidades, porque eu não sou uma pessoa centralizadora. Eu sou zero centralizadora. Eu quero mais que as pessoas consigam fazer o trabalho por mim. Então, assim, o quanto mais eu consigo alinhar com quem está junto e ter essa distribuição de demandas, e uma vez que no começo, né, assim, muita coisa ainda vem para eu validar, para passar por mim, mas na medida em que eu vou pegando confiança e entendo que, não, a pessoa sabe executar isso aqui da maneira minimamente, acho que com a qualidade mínima que eu espero, porque eu quero entregar qualidade também, então eu vou me forçando também a tentar sair dessa operação, assim. Mas é um desafio porque você tem que ter equipe, a equipe tem um custo e tem que ter organização, porque também não adianta você ter equipe se você não souber ter essa organização. Então, eu diria que é um aprendizado que eu também estou construindo e eu ainda tenho coisas de operação que eu ainda preciso me envolver, mesmo que eu não queira. Mas a minha expectativa é justamente ir preenchendo essas lacunas de equipe, delegando essas responsabilidades, criando essas segmentações mesmo, não vou dizer que é hierárquica, mas de certa forma também, né, para ir descentralizando e colocando isso, né, nas mãos de outras pessoas que se responsabilizem pelas entregas. Perfeito. Eu acabei de ter uma aula grandiosíssima com a Raíssa sobre foco. Eu acho que no final das contas, a gente entende que o foco é a primeira coisa que a gente precisa definir quando a gente trabalha e tem um desafio a ser cumprido, né? E a gente vê muito hoje que as empresas, os empresários, e principalmente startups e CEOs, né? Falando no nosso mundo aqui, tem muito essa dificuldade. Então, para a gente poder já ir para o final, eu tenho 3 perguntinhas para você. Mas antes eu queria que você pudesse falar, né? Assim, qual é o maior desafio seu de ter foco hoje em dia? Eu acho que tem um pouco... o fato de, quando a gente empreende, não necessariamente a gente, ainda mais com inovação, impacto, né, tudo junto, aí tecnologia, a gente não tem uma fórmula pronta, né? E então muitas coisas a gente não tem
previsibilidade. E aí a gente acaba tendo que colocar nessa balança como que eu mantenho a minha sustentabilidade financeira, consigo executar os meus projetos, né, as minhas iniciativas, e ao mesmo tempo, como que eu consigo... Eu saio da execução para planejar, mas eventualmente eu vou ter que estar na execução. Então, hoje eu acho que, felizmente, eu tenho uma equipe, tenho pessoas muito boas comigo também, que me ajudam muito nessa organização. Então, a gente consegue ter o meu sócio principal, que é o Alexandre. Ele é gestor de projetos, né? É certificado pelo PMI. E assim, se eu não tivesse ele, por exemplo, para me apoiar nessa organização, e ele é uma pessoa muito metódica, então acho que também eu teria um pouco mais essa dificuldade. Então acho que as pessoas que estão com a gente também, de alguma forma, vão ajudando a equilibrar esse pratinho de que, eu preciso investir para crescer, mas eu preciso ter foco, eu preciso conseguir mais recurso, porque a gente ainda busca essa recorrência. Então, é isso, assim, acho que conseguir colocar tudo isso junto, que não é fácil, mas acho que a gente tem conseguido, tem sido um aprendizado, mas acho que a gente tem conseguido, na medida do possível, assim, fazer isso acontecer. Legal, então escolher bons sócios e saber fazer um bom processo seletivo para ter um time que seja complementar é importante, né? Inclusive, acho que só um adendo a isso, assim, eu acredito muito na importância de investir em equipe mesmo, assim, é claro que quando a gente está começando é muito desafiador, a gente às vezes não consegue pagar os melhores salários, enfim. Mas eu realmente acredito que investir em equipe é muito importante, porque são elas que vão tocar o negócio junto com você. E querendo ou não, você ter rotatividade, isso quebra muito com a performance das suas entregas, do seu desenvolvimento. Então, esse é um ponto que para mim é inegociável. Assim, eu espero cada vez mais conseguir me estruturar para sempre ter competitividade de mercado, para ter uma boa equipe, porque eu acredito que realmente a alma do negócio para se desenvolver é quem está com você. Perfeito. Então, jogo rápido aqui. Qual que é o foco de vocês para os próximos 30 dias? De fato, esse lançamento que a gente está fazendo da Flora. Então, fazer um bom lançamento, acompanhar bem os nossos indicadores de desempenho, né, nesse início, as nossas campanhas de divulgação, de prospecção, de captação de leads. Então, nosso foco é esse momento de lançamento da Flora mesmo, consolidar ela, começar a consolidar ela no mercado. E tudo isso cabe dentro de um mês? Algumas coisas disso tudo cabe. E o que sai da lista para esse foco caber? Novos projetos, abrir novas possibilidades, assim, ou parcerias que sejam fora disso. E qual evidência você quer ver dizer que, avançamos, conseguimos? Cliente, né? Assim, venda, e acho que tem um ponto mais qualitativo nisso, que é o quanto que ela está ajudando as pessoas a tomarem melhores decisões, quanto que a plataforma consegue ajudar a fazer isso. Perfeito. Raíssa, obrigado por ter participado com a gente dessa abertura de novo quadro aqui dentro do Papo Focal. Eu que agradeço. Que é esse novo quadro do podcast Papo de Balcão. Como me apresentei, eu sou o Ângelo Santos, eu sou o Head de Startups e Inovação aqui dentro da Bibutton. E para quem ouviu esse episódio de estreia, bem novos episódios pela frente, com outros focos e outras experiências empreendedoras sendo apresentadas aqui enquanto desafio. E eu queria deixar aqui para a Raíssa, né, um mimosinho, mais um mimosinho além do copo, que é a nossa caneca do Papo de Balcão. Eba. Essa caneca é linda, tá, pessoal? Eu ainda não ganhei ela, não. Quero ela, hein? Eu amei. E com vocês, né, a gente fica por aqui. No próximo episódio, a gente vai trazer sobre o pilar de operação. Então, a gente vai entender um pouquinho mais da operação de outro parceiro ou outra startup que está aqui com a gente. Então, convido vocês a acompanhar a gente aqui nos nossos canais de comunicação. Obrigada, Ângelo. Obrigada, Bibutton, aí pelo convite. Também fico super à disposição. Acho que vocês devem disponibilizar redes sociais, enfim, acho que é isso. Seguimos, é muito importante trazer para o mundo do empreendedorismo das startups também o ambiente do impacto. Então... perfeito. Se você quiser já deixar aqui pra gente quais são as redes sociais, como eu acho a Manacá? Bom, a rede social site, né, manacá.tech, TECH, Instagram, manacá.socialtech,
LinkedIn, Manacá Tecnologias Sociais, e aí a gente também tá pelo e-mail contato@manacá.tech. Então, acho que são as principais formas de entrar em contato com a gente. Perfeito. Raíssa, valeu. Até a próxima. Obrigada. Até.